Irmãos, paz do Senhor Jesus, Deus seja louvado por esta noite. Deus abençoe a vida de cada um que saiu da sua casa com o propósito de buscar a presença de Deus. Você começou a sua semana da melhor maneira possível, na casa de Deus, no altar de Deus, consagrando a sua vida, a sua família. Tenha certeza que este culto vai preparar uma semana abençoada para a sua vida. Quero louvar a Deus pela oportunidade de mais uma vez fazer uso da palavra de Deus aqui na nossa igreja, honrar a Deus pela vida dos nossos pastores, agradecê-los sempre pela oportunidade que nos dá de servir a esta amada igreja. Aproveite que você está de pé. Abra, por favor, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Quem estaria ministrando era o nosso pastor Jackson mesmo disse, mas não está bem de saúde. Teve febre hoje, passou mal e de tardezinha, o Ancelotti me ligou, falou: meu filho, Vini Júnior de manhã, Casimiro, melhora, Paquetá, melhora para melhorar um pouquinho. E eu também, irmão, não estou muito bom hoje não. Estou bem baleado, mas nós vamos falar com amor a esta amada igreja que eu amo muito, aquilo que Deus é, mais jovem do que o Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe. Quem achou, por favor, 4:35, diga amém. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, se não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Pedimos a tua bênção na noite deste dia para falar ao teu povo, em nome de Jesus. Se assente, por favor. Glória a Deus. O texto que nós acabamos de ler fala sobre um dos grandes episódios que os discípulos enfrentaram com Jesus. Talvez eu ousa dizer que seja uma das maiores experiências que os discípulos passaram com o Senhor Jesus. E por que o Senhor diz isso? Eu digo porque esta experiência abriu um novo leque de conhecimento dos discípulos no que tange a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O versículo 41 é o que me dá a alça para que eu possa assegurar nesta noite e relembrar aos irmãos que depois que Jesus acalma esta tempestade, os discípulos sentem grande temor e começam a falar uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Essa expressão se dá por um desconhecimento do que Jesus poderia fazer. Ou seja, eles andavam com Jesus, caminhavam com Jesus, comiam com Jesus. Até aqui, os discípulos já tinham visto Jesus transformar água em vinho. Jesus já tinha
multiplicado pães, Jesus já tinha curado o paralítico que desceu pelo telhado, Jesus já tinha libertado o homem da lepra, curado o homem da lepra. Até aqui Jesus já tinha curado a mulher curvada. Com uma palavra, Jesus curou o servo do centurião. Até aqui, muitos milagres já tinham sido realizados. Só que Jesus ainda não tinha mostrado aos discípulos que ele também tinha poder sobre a natureza. Ou seja, o conhecimento dos discípulos ia até um determinado limite no que tange a pessoa de Jesus Cristo. Precisou acontecer uma tempestade, precisou acontecer um grande tumulto na vida dos discípulos, para que o conhecimento no que diz respeito a Jesus fosse ampliado em relação a eles. Então, aqueles que eles achavam conhecer, na verdade não conheciam. Isto se dá porque o conhecimento de Deus, ele não é liberado de uma vez só, na sua totalidade. O conhecimento que Jesus libera para o cristão é graduativo. A Bíblia diz que nós vamos de glória em glória. Cada dia nós crescemos na graça e no conhecimento, ou pelo menos deveríamos crescer, no que diz respeito a saber e entender aquilo que Deus deseja para a nossa vida. É impossível alguém começar a dar os primeiros passos na fé e logo saber tudo aquilo que Jesus faz e tudo aquilo que Jesus tem o poder de fazer. É um passo de cada vez. É respeitando os limites do tempo e entendendo que cada fase, que cada etapa, que cada momento é uma experiência de crescimento na nossa vida. O que nós não podemos fazer é agir como os discípulos e achar que por virmos ao culto, por cantarmos louvores, por ouvirmos a palavra, já sabemos, vimos, ouvimos e entendemos tudo a respeito de Jesus. Este foi o choque que causou neles. Foi imaginar que o Cristo que eles achavam que era de um jeito, na verdade estava acima daquilo que eles imaginavam. Isto se dá quando alguém vem ao culto e imagina que não existe nada novo para acontecer, que já conhece as canções, que já ouviu uma mensagem, que já viu tudo aquilo que deveria ver, que não tem mais nada de novo para aprender. Fique esperto, porque a qualquer momento Deus pode te surpreender. A qualquer momento Deus pode mostrar para você que o que você sabe em relação a Ele, na verdade não significa absolutamente nada. Eu quero nesta noite começar a dizer, profetizando aos irmãos, que nós saiamos daqui espantados, se perguntando quem é esse Deus. Que nós saiamos daqui nesta noite com a consciência que não sabemos absolutamente nada. Por quê? Porque Jesus virá por um caminho novo. Jesus virá por uma direção nova. Jesus trilhará um caminho novo de aprendizado espiritual. Você vai sair deste culto não só mais crente, não só mais fervoroso, mas também mais entendido, compreendendo as verdades que Deus tem para a sua vida. O versículo de número 40 nos dá uma segunda informação, e eu estou começando de baixo para cima por propósito. O texto diz: Jesus adverte os discípulos com uma seguinte informação: por que vocês são tão tímidos? Esta primeira advertência que Jesus dá aos discípulos está ligada ao comportamento deles, pastora Leila. Por quê? Porque na verdade timidez aqui não é sobre ficar calado. Timidez aqui é sobre ter um comportamento diferente do que Deus espera de você. Todas as vezes que Deus está permitindo algo acontecer sobre a nossa vida, Ele espera que você tenha uma postura de fé, e não uma postura de alguém que não conhece Ele, e não uma postura de alguém que nunca viu falar sobre o que Ele tem na sua vida. O texto diz, Jesus questiona eles dizendo: por que vocês estão tão tímidos? Então Jesus está dizendo que na verdade, ao invés de recuar na tempestade, ao invés de dar passos para trás, ao invés de achar que ia morrer, ao invés de achar que ia perecer, na verdade eles deveriam acreditar naquilo que Jesus falou.
Então vem uma segunda advertência no versículo 40. Qual é, Gabriel? O texto diz: ainda não tem fé? Jesus está questionando o comportamento de alguém que anda com ele, caminha com ele, já viu ele fazer milagre, já viu ele curar cego, já viu ele limpar leproso. E é impossível que alguém que já tenha visto tudo que você viu ainda creia que uma tempestade vai te vencer. É impossível, dá mais retorno aqui para mim, por gentileza. É impossível que alguém que já viu tudo que você viu acreditar que acabou, porque está vivendo um tempo difícil, porque está passando por uma crise, porque está vivendo dias nublados sobre a sua vida. É impossível, irmãos, é desacreditar absurdamente de Deus, dar um voto de confiança para a tempestade e negar todo o histórico de Deus na tua vida. Tu faz o que com o que Deus fez? Tu olha para trás e vê o quantas portas Deus abriu, quantos livramentos Deus te deu, quantas sepulturas Deus fechou. Tu já era para estar morto, já era para estar embalado, já era para estar debaixo de 7 palmos, mas Deus deu uma palavra de vida quando a morte bateu na tua porta, e tu olha e trata isso como normal. Eu fico tentando entender o que passa pela cabeça de alguém que normaliza algo que só Deus poderia fazer. Havia uma sentença sobre a tua vida e Deus quebrou a sentença de maldição, Deus quebrou a palavra de maldição, Deus quebrou aquilo que havia estabelecido, até o laço que estava armado sobre a tua vida, a Bíblia diz que Ele quebrou. Se isso não te dá motivo para glorificar, é melhor você ir para casa assistir. Como alguém que vive tudo o que você viveu descrê do que Deus pode fazer? Como alguém ainda tem capacidade de murmurar e dizer: cadê a carne, como o povo de Israel? Eles viram, pastor Jacques, coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite. Eles viram Deus transformar águas amargas em águas doces. Eu estou pregando para um povo que vai viver exatamente isso. Deus vai transformar na sua vida águas amargas em águas doces. Eles viram a roupa crescer junto com o corpo. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui. Enquanto a roupa nova não chegar, a roupa que você está vai se adequar ao seu corpo. Ou é que é isso, pastor? Não é você que vai se adequar à roupa, é a roupa que vai se adequar a você. Escute bem o que Deus está falando. O que você tem vai acompanhar o nível do teu crescimento. À medida que você crescer, os teus negócios vão crescer, o teu ministério vai crescer, a tua vida vai crescer. Pergunte para quem está do seu lado: por que você está tão tímido? Ainda não tem fé? Pergunta para ele. Ainda não tem fé? Sabe qual é o problema? É Deus ter que trazer um centurião de fora e dizer: eu vou na tua casa. Aí ele diz: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, basta apenas uma palavra. Aí os discípulos que vêm no culto de manhã, que vêm no culto de noite, que dá dízimo, que toma ceia, tem que estar moncorongo, com a cabeça baixa. Aí tem gente que nem no culto vem. Quando encontra com Jesus, Jesus libera uma palavra e diz: não, Senhor, se tu falar, se tu liberar uma palavra, eu creio que ele vai sarar. Eu preciso só de uma palavra. Eu preciso só de uma palavra. Uma palavra que Jesus liberar aqui na catedral hoje muda o estado de saúde. Uma palavra que Jesus liberar aqui na catedral hoje muda a sentença que foi estabelecida. Uma palavra que Jesus liberar aqui hoje muda o curso da minha história. Mas o texto começa no versículo 35. No versículo 35, projeta na tela para mim, por gentileza. O texto diz: e naquele dia, sendo já tarde.
E naquele dia, sendo já tarde, sabe o que me chama a atenção aqui? Que o dia era tão insignificante, era tão comum, que Marcos não faz nem questão de dizer que dia é. Ele simplesmente olha e diz, é naquele dia. Sabe por quê? Porque Deus gosta de pegar dias comuns. Irmãos, eu gosto desse culto assim, calmo, tranquilo. Porque quando o culto está muito quente, a gente tem expectativa que algo aconteça. E não tem problema nenhum nisso, só que às vezes num culto como esse, Deus cura, Deus liberta. Eu já vi Deus levantar paralítico, irmão, em culto simples. Porque nós fazemos uma programação na nossa cabeça e criamos uma realidade que às vezes nem existe. E Deus não está nem aí. Se houver 2 ou 3 reunido no meu nome, eu estou presente. Em dias comuns da nossa vida. Lembra daquilo que Deus fez com você? Você estava programado. As maiores surpresas que Deus te entregou foram em dias comuns. Dias que nós não contamos, dias que não era festividade, dias que não era conferência, mas são dias simples da nossa vida que Deus decide marcar o nosso futuro. Era um dia que não estava na agenda dos discípulos, mas estava na agenda de Deus. Só que para melhorar, além do dia ser comum, a Bíblia diz que já era tarde, ou seja, nós nutrimos as nossas expectativas no amanhecer e não no entardecer. Então, além de ser um dia comum, além de ser um dia que não tem nome, ainda era tarde, ou seja, não se dá para esperar nada desse dia mais. Eu quero dizer a alguém que talvez acabou para você, mas não acabou para Deus. Eu vou liberar uma profecia aqui para quem gosta de levantar a mão e glorificar. O relógio de Deus vai se ajustar de maneira profética na tua direção. Pastor, mas já está tarde. Ele não tem problema. Ele criou o dia, Ele criou a noite. Então para Ele, operar cedo e operar tarde não faz diferença nenhuma. Nos dias mais simples da tua vida, Deus vai te surpreender. Bata na mão de 3 crentes e diga: tem uma surpresa chegando para você hoje. 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 Gabriel, mas está tarde. Está tarde? Tem certeza? Olha para Abraão que falou: Senhor, estou velho, cadê o meu filho? Ele falou: o que de ti vai nascer, o que de ti vai nascer, esse será o herdeiro. Está tarde? Olha para Moisés, que com 80 anos começou a executar a obra que Deus tinha na sua vida. Está tarde no seu relógio, mas no relógio de Deus você está exatamente no horário e na hora exata. Eu preciso de alguém com a mão para levantar. Eu estou sentindo algo de Deus aqui. Eu estou sentindo algo de Deus aqui. A presença de Deus está tomando conta deste lugar. Alguém está olhando e dizendo: desiste disso, está tarde para empreender, está tarde para estudar. Ei, querido, eu tenho uma profecia para você. Tu vai tomar posse dessa formação. Tu vai entrar na porta desse concurso. Tu vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida. O teu relógio não é humano. O teu relógio é divino. Ei! E disse-lhes: passemos para o outro lado. Por que os pastores aqui dizem com tanta veemência que nós vamos vencer? Porque nós não movemos a nossa vida por vontade própria. Sabe por que a gente se move? Porque Ele disse. Essa pequena palavra dá todo sentido ao versículo 35.
Porque enquanto ele não diz, o ambiente é a praia. Eles estão na beira da praia, tem uma multidão com eles. Enquanto ele diz, enquanto ele não diz, a geografia é comum. Enquanto ele não diz, a convivência é normal. Mas quando ele diz, nós vamos passar para o outro lado, ou passemos para a outra margem, ele está incluindo a pessoa dele nesta travessia. Ele não está dizendo passem, ele está dizendo passemos. Você vai com ele e com a palavra que ele liberou. Alguém entendeu, mas eu repito, não tem problema. Você vai com ele e com a palavra que ele liberou. Volta, filho, não sai não. Ele diz, passemos para o outro lado. Eu preciso entender quando os ambientes já não me cabem mais. Eu preciso entender quando certas mesas não me cabem mais. Eu preciso entender quando algumas geografias não me cabem mais. E aí eu começo a ficar incomodado. E é Deus dizendo, é porque eu vou trocar o teu ambiente. Você não consegue ver, mas o outro lado existe. Ou você fica com aquilo que você vê, ou você fica com aquilo que Deus falou. Porque o que Deus falou vai confrontar a tua visão. Você olha para a minha geografia, você olha para a tua geografia e diz, Senhor, isso não tem nada a ver com a minha vida hoje. É porque Deus não está só no teu hoje, Deus já está no teu futuro, Deus já está no teu amanhã. Vire para alguém, não abaixa não, filho, não abaixa não, eu estou sem voz. Vire para alguém e diga, Deus já está vendo pronto aquilo que tu rascunhou no papel. Para você é rascunho, mas ele já está te vendo do outro lado. Para você é rascunho, mas ele está vendo pronto. Para você é rascunho, mas Deus está dizendo, coloque esse projeto na minha mão, coloque essa planta na minha mão, coloque isso aqui na minha mão. Eu vou tirar da planta e vou tornar realidade. Tem alguém para acreditar nessa palavra profética aqui nessa noite? Deramandurabaxandarai. Querido, pode ter certeza que o resfriado não me para não, aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus na minha boca para te dizer. Deus vai mudar a tua realidade drasticamente. Eu vou profetizar que os teus pés inaugurarão terras que você nunca pisou. Se prepare, catedral. Nós viveremos ainda este ano uma grande virada de Deus na nossa. Quem crê? Quem crê? Levante a sua mão. Levante a sua mão. Enche essa casa de glória. Enche essa casa de aleluia. Enche essa casa de adoração. Qual é a tua margem hoje? Aleluia. Pegue na mão de alguém, por favor. Aleluia. Eu não tenho pressa. Aleluia. O Espírito já está fluindo. A palavra já está fazendo o efeito dela. Eu conheço a autoridade da palavra que eu prego. Eu conheço quando a palavra começa a fluir no meio da igreja. Pergunta para o irmão que está do seu lado, qual é a tua margem que Deus precisa quebrar hoje? É pé na areia ou é pé no barco? É pé na areia ou é pé no barco? Eu vim convidar a quem está em cima do muro sair do muro hoje. Tá dentro ou tá fora? Tá dentro ou tá fora? Tá dentro ou tá fora? Se tá dentro, joga a mão no terceiro andar. Pega.
sendo liberada sobre a tua vida. Fronteiras serão abertas pelo poder. Versículo 36. Qual é o teu posicionamento mediante aquilo que Deus falou contigo? O texto diz que eles nos ensinam como proceder. E eles, deixando a multidão. Alguém precisa nesta noite escolher se vai ficar andando como multidão ou se vai se posicionar como discípulo. Por que eu não posso ser multidão, pastor? Porque a multidão anda atrás de Jesus por aquilo que ele faz. O dia que não tem pão, ele não vem no culto. O dia que não tem pão, multidão gosta de chave, multidão gosta de profecia boa. Aí quando amarga um pouquinho, corre. Quando o assunto é colocar a vida no altar, tchau. Só que Deus está dizendo: eu vou selecionar quem é discípulo. Quais são as multidões da tua vida que você precisa deixar para trás nesta noite? Não adianta querer levar todo mundo. Nós precisamos ter muito cuidado e não querer carregar conosco pessoas que não estão dentro do plano de Deus para a nossa vida. Porque dentro do barco só cabe 12 e Jesus. Esse é todo o contexto do versículo 36. Eu não escolho quem entra dentro do barco comigo. Você imagina, pastor Josué, Pedro olhando para Judas. Judas ainda vai, mas você imagina Pedro olhando para Mateus. Talvez, você não sabe, mas Mateus era um dos discípulos mais improváveis que Jesus poderia transformar. Porque Mateus trabalhava coletando impostos, e os pescadores eram inimigos daqueles que cobravam os impostos. Só Jesus para pegar dois que não se gostam. Só Jesus. Sabe qual é o nosso problema? Os nossos inimigos não são os inimigos de Deus. Tem gente que a gente não vai com ele, mas Deus vai. Aí Deus olha para você e diz: vai trabalhar junto, vai remar junto, porque o propósito está acima da tua vontade. Não tem problema, mas amargou, mas vai fazer bem. Pedro olhando, dizendo: isso aí eu conheço, isso aí eu sei o passado, isso aí já me prejudicou muito. Rema, Pedro. Rema, Pedro. Rema, Pedro. Para de olhar para Mateus, Pedro. Para de olhar para o que Mateus falou. Para de olhar para o que Mateus fez. Para de olhar para o que Mateus diz. Cuida da tua vida, Pedro. O problema é que tem gente mais perigosa do que Mateus no teu barco e tu não discerniu ainda. Enquanto a gente ficar olhando para o olhar carnal e julgando quem está do nosso lado, dizendo tem perfil ou não tem perfil, nosso barco não sai da praia nunca. Sabe por quê?
Porque sem ele, do jeito que ele é, do jeito que ela é, ranzinza, chata, chato, é menos um fazendo força. Eu prefiro um ranzinza comigo do que fazer o trabalho de mais um. Sabe por quê? Porque ninguém vai ocupar o lugar que é dele, e ninguém vai ocupar o lugar que é seu. Jesus falou: vai todo mundo junto e eu vou no meio. E se der briga é pior, sabe por quê? Porque o príncipe da paz está no nosso barco e nós vamos chegar do outro. Jesus montou um barco com coletores, ou coletor e pescador. Jesus montou um barco com pessoas diferentes, mas que navegam na mesma direção. Qual é o nosso propósito aqui? Você vai fazer força para ir para frente ou você vai puxar para trás? Porque se você for puxar para trás, você não prejudica só quem está dentro do barco, você prejudica você mesmo. O maior prejudicado em fazer força contrária ao movimento da igreja ainda continua sendo nós mesmos. Entenda o fluir que Deus quer para a sua vida e coopere para que isto aconteça. O texto diz que eles deixando a multidão, e eu não posso mentir aos irmãos nesta noite. Não tem como receber o que Deus tem para a sua vida sem deixar coisas importantes para trás. Troque aquilo que é importante por aquilo que é prioridade. O problema é que nós tratamos coisas importantes como prioridade. Nós tratamos prioridades como coisas importantes, nós invertemos as coisas e Deus está dizendo: o que eu tenho para a sua vida não é importante, é prioridade. Faz força para frente, porque mesmo que para você e aos seus olhos seja distante, existe uma palavra de Deus dando combustível para a sua vida. E que palavra é essa, pastor? Nós chegaremos do outro lado. Bata na mão de 3 pessoas e libere esta profecia para ele. Nós chegaremos do outro lado. 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 Agora, se tu está sentado do lado de um amigo teu, diga para ele: viver o que Deus tem é muito bom, mas viver do teu lado é melhor ainda. Viver o que Deus tem, churrasco sozinho é muito ruim, irmão. Eu quero, eita, o que Deus vai fazer vai sobrar no cesto de quem está do seu lado. Se prepare para ser um instrumento de bênção para a vida de alguém. Deus vai te dar condições. Versículo 37. E levantou-se grande temporal de vento. Meu Deus. No versículo 35 nós temos uma grande ordem: passemos para o outro lado. No versículo 36 nós temos uma grande decisão: eles deixaram a multidão. No versículo 37 nós temos uma grande dificuldade: um temporal. Poderia ser apenas um temporal, mas parece que para o crente não basta ser temporal, tem que ser grande. Quer saber por quê? Pergunte por quê. Meça o tamanho das tuas provas para entender aonde Deus vai te levar nos próximos dias.
As tuas guerras sinalizam o que Deus vai fazer nos teus próximos dias. Sabe por que o temporal é grande? Porque por trás do temporal tem algo extraordinário te esperando. Satanás, tu acha que ele ia ficar de braço cruzado rindo para você, comendo pipoca? Tu acha que o diabo vai aceitar você fluir em Deus, servir na igreja, orar, buscar, jejuar e vai ficar rindo? Tirando selfie tua? Se prepare. Grandes temporais perseguem grandes chamadas. Grandes temporais perseguem grandes propósitos. Grandes temporais perseguem grandes promessas. O diabo está aqui em Gadara. E qual é o propósito de Gadara? Libertar um homem que está endemoniado. Esse é o Cristo que eu prego nesta noite, que deixa uma multidão do lado de lá, entra no barco com 12 para poder libertar um homem que está aqui. Esse é o Cristo que eu estou pregando. Só que Gadara é o território de Satanás. Porque a Bíblia diz que este homem dormia nos sepulcros. Este homem dormia no cemitério. E quando ele vai desembarcar na praia, a Bíblia diz que o homem vem correndo endemoniado e se ajoelha diante do Senhor Jesus. Então Jesus vai acessar o território de Satanás. Tem um hino antigo que diz assim: fui no terreno do inimigo e eu... Tudo aquilo que é teu estava na mão do adversário. Tudo aquilo que é teu estava na mão de Satanás. A tua família, a tua casa, os teus filhos, eles não vão morrer no mundo, pode ter certeza disso. A tua descendência não será escrava do diabo. Ei, querido, preste bem atenção. O diabo vai ter que tirar a pata dele, da tua empresa, dos teus negócios, da tua saúde, porque Jesus vai acessar o território de Satanás e vai arrancar da mão dele aquilo que não deveria estar lá. Aí Satanás vai produzir uma grande tempestade. Por quê? Qual é o propósito dele? Aqui em Gadara eles não vão chegar. O diabo está olhando e dizendo: vou impedir, vou atrapalhar, vou distrair. Esse é o problema. Quando a nossa atenção é dada mais a quem está no barco, mais a quem está fora do barco, do que quem está realmente com a gente dentro do barco. Não divida a tua atenção no momento da crise. Olhe para quem está no barco com você. É cortina de fumaça, é para te turbar, é para te deixar preocupado, é para tirar o teu foco, é para anular aquilo que Deus falou. Isto é só uma nuvem negra para te ofuscar, para impedir você de avançar em Deus. Olhe para quem está no barco. Mas pastor, é grande o temporal. Quem é maior, o temporal ou quem está dentro do teu barco? Quem é maior, o temporal ou quem está dentro do teu barco? Porque se quem está dentro do teu barco é maior, fica tranquilo, vai balançar, mas não vai afundar. Vai balançar, mas não vai afundar. Eu tenho uma palavra para quem tem mão para levantar e boca para dar glória. Você está proibido de afundar. Não vai afundar. Não vai afundar. Gabriel, o casamento está mal. Não vai afundar. Você pode não estar vivendo os melhores dias da sua vida, mas a palavra que Deus te deu vai segurar na tua mão hoje. Alguém hoje precisa sair daqui com a consciência que só afunda se você pular do barco, porque se você ficar no barco, você não vai afundar.
você não vai afundar. Não é o ponto final da tua história, não é o ponto final da tua vida. O diabo não tem poder de definir absolutamente nada sobre a tua vida. Ele está dizendo: em Gadara ela não chega, em Gadara ele não chega, em Gadara ela não prega, em Gadara ele não canta. Satanás, arruma a tua mala, porque o nosso próximo destino é Gadara, é Gadara. Quem pode adorar por um minuto nesta noite? Joga as duas mãos lá em cima e enche essa casa de glória a Deus, aleluia. Aumenta o nível dessa adoração, aumenta o nível desse glória, aumenta o nível desse aleluia. Aumenta o nível, aumenta o nível, aumenta o nível, aumenta o nível, aumenta o nível. Não vai afundar, não vai afundar, não vai afundar. Receba renovo de Deus agora, receba força de Deus agora, receba renovação agora. Vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Diga para alguém: Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo. Porque quem tem certeza que chega, descansa. Diga comigo: Jesus estava dormindo enquanto eu estava trabalhando. Agora deixa eu descansar, porque Ele vai trabalhar. Jesus estava dormindo enquanto eu estava orando. Agora deixa eu descansar, porque Ele vai guerrear as guerras da catedral. Deixa eu lembrar a catedral que Ele é o Deus que quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Deixa eu lembrar a catedral que o Senhor pelejará por nós e nós calaremos. Deixa eu lembrar a catedral que antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa arrancar alguém das minhas mãos. Operando Deus, quem impedir? Algum discípulo decidiu acordar Jesus. Isso aqui, pastor Marcelo, é muito interessante, porque a Bíblia não diz que discípulo que convidou Jesus a acordar, porque quem ora não aparece. O nome de quem ora não sobressai. Mas mesmo que o teu nome não apareça, os efeitos da sua oração serão vistos. Não queira que o seu nome apareça, mas queira que os efeitos do que você orou se manifestem. Porque quando o discípulo ora, ele diz: pastor Josué, Senhor, tu não te importa que nós vamos perecer? A primeira realidade da tempestade nos mostra que os momentos difíceis da nossa vida servem para que aprendamos a dar valor àquilo que realmente é importante. Importante não é o barco, é quem está dentro dele. Eles não dizem assim: Senhor, tu não está preocupado com o barco, não? Não. Senhor, tu não importa que nós vamos perecer? Porque a escassez, a guerra, a luta traz o real significado. O importante na nossa vida são as pessoas que estão no nosso barco. Honre as pessoas, ame as pessoas, ajude as pessoas, fixe nas pessoas. Ame as pessoas e Deus cuidará de você. Quando eu deixo de ser egoísta e passo a ser altruísta, a Bíblia diz: e ele se levantou. Isso muda todo o contexto do texto, porque eu vi a tempestade se levantar,
E agora eu estou presenciando que quem está comigo decidiu levantar-se. Deus permitiu o vento soprar. Deus permitiu as ondas entrarem dentro do barco. Mas Ele não permitiu a tua embarcação naufragar. E a Bíblia diz que quando Ele se levanta, Ele repreende o vento. Jesus não repreendeu o mar, Ele repreendeu o vento primeiro. Porque o vento é o adversário invisível. E às vezes nós estamos lutando com coisas que não conseguimos ver. E que nos deixa extremamente confusos no meio do campo de batalha. Jesus acessa o íntimo do núcleo da tempestade e diz ao vento: cala-te, aquieta-te. Tem uma palavra de ordem chegando na tua vida. Tem uma palavra de ordem chegando na sua vida. A meteorologia do homem diz: é uma grande tempestade. O plano de Deus é uma grande experiência. Você vai sair deste culto dizendo: eu vivi, tive a oportunidade de viver. Eu quase fui, mas Deus me socorreu. Você vai sair deste culto com a consciência que se não fosse Jesus na tua vida, o mal teria prevalecido. Mas porque Ele estava no teu barco, o futuro, os próximos dias serão melhores do que você já viveu. E o texto encerra-se dizendo assim, versículo de número 39. E Ele levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: paz. Trocar a minha versão: aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande calmaria. Em outras traduções está: e houve uma grande bonança. Porque só quem aguentou uma grande tempestade vai poder viver a grande bonança que Jesus vai enviar. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Dê um abraço em 3 crentes e diga para ele: se prepare. Tem uma grande bonança chegando. Tem uma grande bonança chegando. Abraça 5, 6. Sai do lugar, isso. Tem uma grande bonança chegando sobre a tua vida. Tem um novo tempo chegando sobre a tua casa. Se prepare para você que conseguiu aguentar a tempestade. Tem uma grande bonança chegando sobre a sua vida. Grande bonança. Grande bonança. Grande bonança, eu profetizo, grande bonança. Grande bonança, 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 aqui na frente, grande bonança. Grande bonança, grande bonança, grande bonança. Lá atrás, grande bonança. Os teus próximos dias serão melhores do que o que tu já viveu. Tem uma grande bonança de Deus a caminho. O braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo, faz o leão enjoar. Aumenta o volume da adoração. Se você acredita, Tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba vai chorar. A sério faz o é o mesmo que bradar do mal.
Alguém precisa decidir hoje. Alguém precisa fazer deste culto um marco na sua vida. Quem é você hoje?